Uhul! Tem alguém aí? E crocheteira que ama um modelinho novo e super econômico? Tem também? Nesse vídeo eu vou crochetar contigo esse que é o tapete Romana, uma versão feminina e mais econômica, inspirada aí no tapete romano. Ele ficou medindo 42 centímetros de largura por 65 de comprimento. Trabalhei com o barbante número 6 e agulha para crochê de 4 milímetros. Ficou uma peça considerada super econômica, porque ficando nessas medidas, eu fiz algumas peças aqui, né, para fazer alguns testes. A peça mais econômica ficou com 233 gramas apenas, e a peça que ficou um pouquinho mais pesada chegou aí a 250 gramas, o que eu considero super econômico para um tapete nessas medidas. Durante o passo a passo eu vou estar te passando aí como tá fazendo os aumentos, se tu quiser uma peça maior, ou diminuições, caso tu queira aí tá fazendo uma peça menor. Vou separar os nossos materiais aqui e já volto. Durante a videoaula, eu vou estar utilizando essa mesma distribuição de cores que eu utilizei aqui nessa peça. Então, vou estar utilizando 3 cores para crochetar a peça. A primeira cor que eu vou utilizar, que vai ser para fazer essa base retangular aqui e essa carreirinha de destaque, é a cor que a gente vai utilizar menos, tá? E aqui eu escolhi o azul petróleo da Barbante Lima, como eu falei, numeração 6, para estar fazendo esse início aqui, essa base retangular e essa carreirinha de destaque. A segunda cor que vai ser utilizada vai ser a cor que nós vamos utilizar mais para fazer essa carreira de destaque e as carreiras finais aqui da peça. E para fazer essa carreira de destaque e as carreiras finais aqui da peça, eu resolvi utilizar aqui o barbante verde água da Barbante Lima. A terceira cor vai ser a intermediária, né, que nós vamos utilizar para fazer esse entremeio da peça, e eu vou utilizar para fazer o bico de acabamento na peça aqui da videoaula. E eu separei aqui para utilizar o verde esmeralda da Barbante Lima. Então, eu vou trabalhar com essas 3 cores aqui durante o passo a passo. Vou crochetar com a minha agulha de 4 milímetros, eu uso essa aqui de cabinho de bambu. Vou precisar também de um cortador para estar fazendo os arremates e uma cola. Eu utilizo essa aqui no momento, cola de silicone líquida, tá? Mas pode ser qualquer colinha, cola jeans, cola pano, para estar finalizando os arremates. Vou organizar a mesa aqui e já volto pra gente iniciar a crochetar essa peça. Se tu vai crochetar comigo, já sabe, né? Pega os teus materiais, bota um sorriso no rosto e bora crochetar. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui com o meu fio azul petróleo e vou fazer aquela base retangular. Então, eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Eu utilizo o nozinho inicial como a primeira correntinha. Se tu não utiliza, a partir do nozinho inicial, tu vai crochetar 26 correntinhas. Como eu já conto o nozinho como primeira correntinha, eu vou crochetar mais 25, certo? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 correntinhas aqui. Eu já vou medir essas 26 correntinhas para te passar com quantos centímetros ficou aqui a minha base de correntinhas, ó. Ficou com 21 centímetros a minha base. Então, tu já mede a tua aí e vê. Se a tua ficou muito menor do que a minha e tu quiser tá aumentando, tu pode estar aumentando de 4 em 4 correntinhas. Então, aqui a gente fez 26, se tu quiser maior, pode fazer aí 30, 34, 38, de 4 em 4 tu vai somando até que fique na medida ideal pra ti. Não tem uma contagem certa de bloquinhos aqui, já que o bico de acabamento é feito daquele ponto alto tombadinho que dá certo em qualquer contagem de ponto, tá? Então, eu fiz aqui as minhas 26 correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio. Eu não vou contar essa correntinha aqui que tá na agulha, eu vou contar a partir dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, né, na próxima correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto.
e na próxima, novamente, mais um ponto alto. Fiquei aqui, então, com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, na próxima, novamente, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Fiz novamente um grupinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, na próxima, inicio novamente o grupinho de 3 pontos altos. Então, vai ser essa sequência aqui, grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou adiantar o meu aqui e volto. Voltei aqui e repara que eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui no final me sobraram 2 correntinhas na base. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou pular uma de base e na próxima eu vou fazer um ponto alto, finalizando aqui a nossa primeira carreira. Então, ficou dessa forma, eu fiquei com uma alcinha aqui no início, uma alcinha no final e aqui 5 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu aperto bem esse nozinho aqui que a gente fez, né? O nozinho inicial, aperto bem pra ele ficar bem fechadinho. E vamos iniciar a segunda carreira. Eu inicio de uma forma diferente, se tu inicia de outra forma, não tem problema, pode estar fazendo aí que vai dar super certo, tá? Mas eu alongo aqui o meu fio um pouquinho, seguro aqui o fio na agulha, laço a agulha no fio alongado, introduzo no espacinho, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Eu faço dessa forma o primeiro ponto alto, tu pode estar fazendo do jeito que tu achar melhor, tá? Mais um ponto alto aqui dentro do espacinho, mais um ponto alto. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos dentro desse espacinho, dentro dessa alcinha aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas para fazer o canto, né, da minha base, laço o fio e aqui eu vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação e vou vir aqui no próximo espacinho, que é esse aqui, vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação e vou vir pro próximo espacinho fazendo novamente um grupinho de 3 pontos altos. É uma base retangular tradicional, então na parte reta aqui sempre vai ser um grupinho de 3 pontos altos no espacinho, separado por uma correntinha, repete no próximo espacinho. Eu vou adiantar o meu até chegar aqui no canto e volto contigo. Voltei aqui, ó, fiz em cada um dos espacinhos um grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E agora eu cheguei aqui na ponta do tapete. Então, aqui, depois de fazer esse grupinho, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse espacinho e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer aqui agora 2 correntinhas e mais um grupinho de 3 pontos altos dentro desse mesmo espacinho. Deu uma desfocada, né? 1, 2 e 3. 2 correntinhas e mais um grupinho de 3 pontos altos dentro do espacinho. 1, 2 e 3. Agora, eu faço uma correntinha de separação e vou voltar a trabalhar aqui na lateral da minha peça da mesma forma. Então, eu fiquei aqui já, ó, com os 2 cantinhos da parte retangular. Aqui na parte lateral, eu vou trabalhar da mesma forma, em cada espacinho eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Caso fique alguma dúvida, aí pode estar deixando no comentário que eu vou estar respondendo todos os comentários aí. Se tu acha que o vídeo está muito rápido, tem a opção aqui em cima de velocidade de reprodução, onde tu consegue colocar o vídeo mais lento, né? Ou ir pausando o vídeo aí conforme a tua necessidade. Se tu acha que o vídeo está muito detalhado, tu quer uma coisa mais acelerada, também na velocidade de reprodução aqui tu consegue tá acelerando o vídeo aí para acompanhar de acordo com a tua habilidade, certo? Então, eu vou adiantar aqui a parte reta e volto para finalizar a carreira aqui contigo. Voltei aqui, fiz os bloquinhos aqui em toda a lateral,
Depois do último bloquinho, eu fiz uma correntinha e eu cheguei aqui nesse espacinho final da base. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos dentro desse espacinho. 1, 2 e 3. Vou finalizar a carreira aqui e iniciar a próxima, e todas as outras carreiras serão finalizadas e iniciadas dessa mesma forma. Então, para o vídeo não ficar muito repetitivo, né, a finalização e o início das próximas carreiras vão ser feitos igualzinho a essa aqui. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha de separação e eu vou prender aqui no topo do primeiro ponto alto que eu fiz. Então, eu vou pegar aqui, ó, bem em cima do ponto alto que eu fiz para iniciar essa carreira, puxo o fio e puxo o fio novamente, fazendo aqui um ponto baixo. Então, eu fiz uma correntinha e um ponto baixo aqui em cima do primeiro ponto alto que eu trabalhei. Agora, aqui eu vou iniciar a trabalhar a próxima carreira. Então, eu vou alongar meu fio, seguro aqui, laço a agulha no fio alongado, introduzo no espacinho, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Tu pode estar fazendo da forma que tu achar melhor, tá? Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, iniciando aqui, então, com um grupinho já de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio e venho pro próximo canto aqui, aonde eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas, no canto sempre 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, para fazer o cantinho, né? Uma correntinha de separação e reinicia aqui na lateral, fazendo o grupinho de 3 pontos altos em cada espacinho, separado sempre por uma correntinha. Então, eu vou dar andamento aqui na minha base, vou trabalhar toda a lateral. Quando chegar aqui no canto, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, uma correntinha de separação. No próximo canto, a mesma repetição, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha e volto trabalhando a base com a mesma repetição. Eu vou adiantar o meu aqui e volto pra gente finalizar essa carreira juntos, para que não fique dúvida. Voltei aqui com a base adiantada, como eu falei, contornei toda a base aqui, fiz os cantos com 2 correntinhas de separação, continuei contornando a base e agora eu vou finalizar a carreira aqui e iniciar a próxima, tá? Essa aqui foi a carreira de base, a carreira número 1, essa a carreira número 2 e essa que nós estamos fazendo agora é a carreira número 3. Vamos finalizar e iniciar a carreira número 4, que é a última carreira dessa base retangular aqui. Então, eu vou estar, depois do grupinho de 3 pontos altos aqui, eu vou fazer uma correntinha, laço o fio e vou vir aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou finalizar aqui prendendo com um ponto baixo no topo desse que foi o primeiro ponto alto que eu fiz. Então, aqui em cima do ponto alto, ó, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Fechei aqui a carreira. Para iniciar a próxima, eu faço aquele meu ponto alto falso, né? Tu pode fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas, da forma que tu achar melhor. Eu alongo o meu fio, seguro aqui, ó, o fio na agulha, laço a agulha no fio alongado, introduzo no espacinho, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto, certo? Vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. E aí, eu vou seguir a mesma repetição. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui, como eu vou fazer o canto da peça, eu vou fazer 2 correntinhas e mais um grupinho de 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, aqui, 1, 2 e 3, para fazer o canto aqui da nossa base, tá vendo? Agora, eu vou trabalhar aqui na lateral com a mesma repetição, uma correntinha, no próximo espacinho, um grupinho de 3 pontos altos.
toda a lateral da mesma forma. Quando chegar aqui, eu vou trabalhar o canto fazendo um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. E nesse canto aqui, a mesma coisa. Vou adiantar a minha base aqui e volto para finalizar essa carreira contigo. Voltei aqui com a minha base já adiantada, então trabalhei toda ela aqui, ó, contornando com a forma que eu orientei, fazendo nos cantinhos aqui 2 correntinhas de separação e nas partes retas aqui nas laterais, uma correntinha de separação apenas. Então, eu fiz o grupo de 3 pontos altos no último espacinho que eu tinha disponível aqui. Vou fazer uma correntinha, laço o fio e vou vir trabalhar aqui no canto da minha peça. E aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos para finalizar o canto, né? Tá desfocando bastante, né? Eu não sei o que é, o porquê que tá desfocando tanto. Eu espero que esteja dando pra ver bem. Caso tu tenha alguma dificuldade, como eu falei, é só comentar aí que eu vou te auxiliar, tá? Aí, depois de fazer o grupinho de 3 pontos altos aqui, eu faço uma correntinha e vou prender novamente com um ponto baixo no topo desse, que foi o primeiro ponto alto que a gente fez. Então, eu vou vir aqui bem em cima dele, ó, e vou prender com um ponto baixo. Então, eu introduzo a agulha, puxo o fio novamente e eu fiz aqui um ponto baixo. Agora, aqui eu vou estar cortando esse fio, deixando aqui uma sobra para fazer o arremate, tá? Então, vou cortar deixando uma sobrinha aqui. Depois de fazer aqui o ponto baixo, eu vou puxar o fio novamente, todo ele até o final. E aí, é só apertar bem esse nozinho aqui, vira a peça pro avesso e esconde essa ponta de fio aqui por alguns pontos aqui pelo avesso da peça, que depois a gente vai vir trabalhando por cima dela e ela vai ficar bem escondidinha aqui, para depois a gente só colar e cortar o excesso. Então, escondi aqui por alguns pontos e assim ficou a base do nosso tapete romano, um tapete retangular. Eu vou medir aqui para te passar a medida que ficou o meu e tu vê se o teu aí tá na mesma medida ou se tem que fazer já alguma adaptação. Realmente, essa questão do desfoque aqui tá atrapalhando bastante, né? Ó, ele foca e depois desfoca. Deixa eu medir aqui. A minha base ficou medindo de comprimento 27 centímetros e meio, quase 28 centímetros. E na largura, a minha base ficou medindo 10 centímetros e meio, tá? Então, dá uma medidinha na tua. Aqui nessa base não tem como tá aumentando, mas caso tu veja que a tua base tenha ficado menor do que a minha, na próxima parte, que é onde a gente vai começar a trabalhar as pontas, aí sim tu vai poder estar fazendo aumentos para que a tua base chegue aí numa medida mais próxima do que tu gostaria. Nessa base não tem como tá aumentando, porque para trabalhar o tapete romana, a gente precisa de 1, 2, 3, 4 espaços aqui nessa parte menor. Então, na parte maior aqui, é independente o número de espacinhos que tu vai ter aqui. Então, como eu falei, se quisesse aumentar o número de bloquinhos iniciais, não teria problema, porque o número de bloquinhos iniciais só vai fazer aumentar o número de espaços aqui nessa parte maior. E isso é irrelevante, né, para o nosso tapete, vai dar certo igual. Porém, aqui nessa parte menor, na largura, a gente precisa finalizar essa base retangular com 4 espacinhos aqui, contando os 2 da ponta, né? Então, 1, 2, 3, 4 espacinhos para iniciar a próxima parte, que é o corpo do nosso tapete. Então, vamos lá. A partir dessa base aqui, agora eu vou estar começando a fazer carreiras circulares. Aqui eu já peguei o fio verde água para estar crochetando. Então, eu vou segurar aqui o meu fio, vou dar 2 laçadas na agulha e vou introduzir em qualquer um dos cantinhos aqui. Tu pode escolher o canto que tu quiser, deste lado ou deste. Eu vou iniciar nesse cantinho aqui. Vou introduzir a agulha aqui, puxo o fio e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Se tu prefere fazer um ponto baixo e 2 correntinhas para fazer o teu primeiro ponto alto, fica à vontade. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que fica mais discreto, não fica aquela cicatriz, né, aonde tu inicia e finaliza a carreira. Dentro do mesmo espacinho aqui, eu vou fazer mais um ponto alto,
porque aqui vai ser a nossa primeira ponta, só que a gente só vai finalizar ela quando finalizar a carreira, certo? Agora, muita atenção, uma correntinha de separação, no próximo espacinho eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Atenção, por quê? Porque entre uma ponta e outra, eu vou fazer apenas uma correntinha de separação. Laço o fio e vamos para o próximo espacinho. E nas pontas que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer 2 correntinhas. Então, eu fiz aqui, ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, para fazer as pontas do nosso tapete. Novamente, uma correntinha, laço e venho aqui pro canto, né? 2 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, repara que aqui nós vamos ficar com 4 pontas nessa lateral aqui. 1, 2, 3 e a quarta que nós vamos finalizar quando completar a carreira. Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte reta, que é a lateral maior do nosso tapete. Então, depois de fazer aqui esses 2 pontos altos no canto, eu vou fazer uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espacinho, novamente, 3 pontos altos. E assim vai ser trabalhada toda a lateral do nosso tapete, com grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho e uma correntinha de separação entre um grupinho e outro, exatamente da forma que nós vimos fazendo anteriormente, certo? Então, a lateral maior aqui não vai ter mudança nenhuma. Somente na próxima carreira, que daí a gente vai fazer uma coisinha diferente. Mas essa aqui é exatamente igual à anterior, tá? 3 pontos altos no espacinho, uma correntinha de separação e vamos pro próximo espacinho fazendo novamente um grupinho de 3 pontos altos até chegar ali no canto do nosso tapete. Então, eu vou fazer aqui os meus 3 pontos altos, uma correntinha e no próximo espacinho 3 pontos altos. Aí, repara que tá acabando aqui a lateral do meu tapete, ó. O próximo espacinho que eu tenho disponível aqui já é o do canto. Então, aqui eu vou fazer, depois do bloquinho de 3 pontos altos, eu faço uma correntinha. E no espacinho do canto aqui, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho, fazendo assim a minha primeira ponta aqui dessa lateral. Uma correntinha de separação, no próximo espacinho eu vou repetir, vou fazer mais uma ponta. Vou fazer então 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Aí que eu falei sobre ter atenção nessa parte aqui. Por quê? Porque entre uma ponta e outra, aqui a gente vai ficar com uma correntinha de espaço, né? Uma correntinha de separação exatamente igual aqui na lateral, uma correntinha de separação. Porém, para fazer a ponta aqui, a gente vai utilizar 2 correntinhas. Então, tem que cuidar para não se atrapalhar, né? Entre uma ponta e outra, é uma correntinha. Na ponta, são 2 correntinhas, certo? Atenção para não se atrapalhar aí. Então, eu fiz a ponta aqui. Faço uma correntinha, no próximo espacinho, mais uma ponta, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação no próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha de separação e a gente entra aqui agora na lateral da nossa peça. E aqui é só repetir, né, em cada espacinho 3 pontos altos, separados por uma correntinha, cada um desses bloquinhos, certo? Então, eu vou adiantar aqui a minha lateral e volto aqui para finalizar a carreira contigo.
Voltei aqui, trabalhei toda a lateral conforme a orientação e cheguei aqui agora onde a gente vai finalizar a carreira. Então, depois de fazer esse grupinho de 3 pontos altos no último espacinho que eu tinha disponível aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação e dentro do próximo espacinho aqui, que é o espacinho do canto, eu vou fazer 2 pontos altos para finalizar a carreira, né? E também completar a ponta aqui anterior. Agora, aqui, se tu for seguir trabalhando com a mesma cor que tu já tá, tu não vai fazer o arremate que eu vou fazer. Então, se tu for seguir trabalhando com a mesma cor, tu vai fazer uma correntinha, tu vai fazer um ponto baixo em cima desse ponto alto aqui. E assim tu vai finalizar a carreira e aí depois vai iniciar a próxima carreira conforme a orientação que eu vou passar. Agora, se assim como eu, tu só vai fazer essa carreira de destaque e vai trocar a cor agora, tu vai fazer de uma forma diferente. Tu vai, depois de fazer os 2 pontos altos aqui para completar essa ponta, tu vai fazer 2 correntinhas e vai prender com um ponto baixíssimo aqui no topo do primeiro ponto alto. Então, tu puxa o fio e tira de uma vez só, fazendo assim um ponto baixíssimo. Aí, tu vai cortar o fio, deixando uma ponta, né, pra fazer o arremate. Puxa esse fio todo, introduz a agulha de trás pra frente e puxa essa ponta de fio pra trás. Agora que eu vou virar a peça do avesso e vou dar 2 nozinhos aqui nessas 2 pontas de fio que ficou. O primeiro eu não aperto muito para não deformar a peça e o segundo daí sim bem apertado para não desmanchar depois. Agora eu vou esconder essas pontas de fio aqui pelo avesso por alguns pontos que depois a gente já vem trabalhando em cima dela, né? E aí depois é só colar e cortar o excesso. Então aqui por alguns pontos eu escondo essas pontinhas de fio aqui pelo avesso da peça e assim já facilita depois na hora de arrematar. Então, ficou dessa forma aqui a carreira de destaque que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4 pontas e aqui 1, 2, 3, 4 pontas em cada uma das laterais. Agora, eu vou vir trabalhando com o verde esmeralda para dar continuidade nessa peça que, como eu falei, é uma repetição agora até o final. Então, vamos lá. Para iniciar aqui com o verde esmeralda, eu vou iniciar a trabalhar nesse canto aqui da parte menor, tá? Então, essa aqui é a minha lateral menor, eu vou iniciar no canto da direita, certo? Vou segurar o fio aqui, vou dar 2 laçadas na agulha e vou introduzir aqui dentro do espaço do canto aqui da direita, tá? Essa aqui é a parte menor, esse é o canto da direita, em cima, dentro dele, eu introduzo a agulha, puxo o fio, tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Se tu quiser fazer um ponto baixo, 2 correntinhas ou 3 correntinhas para dar início, pode estar fazendo, não tem problema nenhum. Vou laçar o fio, vou vir no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu iniciei a fazer o canto. A gente vai finalizar esse canto quando finalizar a carreira, certo? Laço o fio e vou vir aqui, ó, nesse ponto de base e vou fazer em cima dele um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, eu vou pular o último ponto aqui e o primeiro ponto seguinte. Laço o fio e venho aqui no segundo ponto e faço um ponto alto sobre ele. Dentro do espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. É só ter atenção, porque agora vai ser essa repetição aqui até o fim. Deixa eu refazer aqui, que esse ponto não ficou bom. Então, depois das 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cima desse próximo ponto alto aqui da base. Vou fazer uma correntinha, vou pular o último ponto aqui e o primeiro ponto aqui. Vou vir no segundo e vou fazer um ponto alto sobre ele. No espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto aqui da base, uma correntinha,
pulo o último ponto aqui e o primeiro ponto desse lado, e venho no segundo e faço um ponto alto sobre ele. Dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Repara que é a mesma repetição, né? Em todas as pontas. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E vou fazer um ponto alto em cima desse primeiro ponto aqui de base. Aí, eu vou fazer uma correntinha de separação e repara que aqui eu trabalhei, ó, as 4 pontas. 1, 2, 3 e a quarta que nós vamos finalizar quando finalizar a carreira, certo? Agora, aqui eu vou começar a trabalhar a lateral do meu tapete. E aqui, depois de fazer uma correntinha, eu vou laçar o fio, eu vou pular o último ponto aqui, né, do canto, e vou vir trabalhando em cima desse bloquinho de 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, eu vou fazer uma repetição da carreira anterior aqui nessa lateral. Ó, cada pontinho de base eu fiz um ponto alto sobre ele. Uma correntinha de separação, no próximo grupinho a mesma coisa. Para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto sobre ele, repetindo novamente o grupinho de 3 pontos altos. Separa por uma correntinha, vai para o próximo, novamente, 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E essa vai ser a repetição aqui por toda a lateral. Ficando assim dessa forma, ó. Repetindo o grupinho de 3 pontos altos em cima de cada um da carreira anterior. Eu vou adiantar toda a minha lateral aqui com essa mesma repetição e volto pra gente trabalhar aqui as pontas. Trabalhei aqui toda a lateral conforme a orientação, repetindo a carreira de base. E aqui, depois de fazer os últimos 3 pontos altos na lateral, eu cheguei aqui no primeiro canto. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 pontas nessa lateral aqui. E em cima delas, eu vou trabalhar da seguinte forma. Depois de fazer os 3 pontos altos aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou sempre pular o primeiro ponto aqui do canto, de todas as pontas, tá? Tu vai pular o primeiro e o último ponto daqui até o final. Em cima do segundo ponto, tu vai fazer um ponto alto. Dentro do espaço, sempre tu vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos em todas as pontas, né? Em todas as 4 pontas de cada lateral vai ser feito dessa mesma forma. No próximo ponto de base, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha de separação e repara, eu pulo o último ponto desse canto e o primeiro ponto desse canto. Então, eu sempre vou deixar de fazer 2 pontos aqui. Laço o fio, venho no segundo ponto do próximo canto e faço um ponto alto sobre ele. Dentro do espaço, a mesma repetição, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, fazendo assim a segunda ponta aqui dessa lateral. Lembrando que serão 4. No próximo ponto de base, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Uma correntinha de separação e, ó, deixo de trabalhar esse último ponto, deixo de trabalhar esse primeiro ponto. Vou no próximo e faço um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, que é esse aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, deixo de trabalhar esse aqui, que é o último ponto, deixo de trabalhar esse, que é o primeiro, e vou no próximo e faço um ponto alto sobre ele. E no canto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Nesse que é o próximo ponto de base, eu faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha de separação,
deixo de trabalhar o último ponto alto aqui do canto, laço o fio e agora aqui eu já entrei na lateral. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, fazendo um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e segue a mesma repetição. E aqui também eu fiquei com, ó, 1, 2, 3, 4 pontas, tá? Então, eu fiquei com 4 pontas aqui. E agora aqui a gente vai repetir a mesma sequência que a gente fez deste lado aqui. Vou adiantar o meu e volto para finalizar a carreira contigo. Adiantei toda a carreira aqui conforme a orientação e agora no último grupinho de 3 pontos altos aqui, eu já fiz a repetição de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E agora eu vou finalizar o canto aqui junto contigo. Então, depois de fazer os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha e aí, como aqui a gente vai trabalhar uma ponta, a gente vai pular o primeiro ponto de base, vai vir no segundo e vai fazer um ponto alto sobre ele. E para finalizar aqui a ponta, no espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E agora, eu vou finalizar de uma forma que eu já fique com o fio posicionado para iniciar a próxima carreira, já que eu vou trabalhar com a mesma cor. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no topo desse ponto alto, que foi o primeiro que eu fiz, vou introduzir a agulha e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, vai ficar com o mesmo espaçamento de que se eu tivesse feito 2 correntinhas, porém, a diferença é que eu já tô aqui dentro do espacinho para iniciar a trabalhar a próxima carreira. Agora, eu vou te mostrar aqui como iniciar a próxima carreira e todas as outras vai ser essa mesma repetição aqui. Então, tu vai finalizar dessa mesma forma que a gente finalizou e vai iniciar dessa mesma forma que a gente vai iniciar agora. Só fazer a mesma repetição, vai fazendo as trocas de cores aí conforme o teu gosto e vai dar tudo certo no final, certo? Pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu tô dando uma resumida. Então, depois de fazer o ponto baixo aqui, eu vou alongar o meu fio, seguro aqui na agulha, laço no fio alongado, introduzo no espacinho, puxo o barbante e tiro de 2 em 2 laçadas, fazendo o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do mesmo espacinho. No próximo ponto de base, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Nas 4 pontas que nós temos aqui e aqui do outro lado, vai ser feito da mesma forma, tá? Nas 4 pontas, eu vou deixar de trabalhar sempre o último ponto alto e o primeiro ponto alto. Então, em todas elas vai ser feito dessa mesma forma, tanto aqui no início quanto aqui no final. Eu sempre vou deixar de trabalhar o primeiro ponto alto e o último ponto alto. O primeiro ponto alto e o último ponto alto. Eu sempre vou deixar de trabalhar esses 2 pontos aqui entre uma ponta e outra, certo? E aí, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou fazer uma correntinha, vou pular esse ponto e vou pular esse aqui. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou deixar sobrar esse último ponto aqui e esse primeiro aqui. Então, eu faço uma correntinha, pulo os 2, né? E venho no próximo ponto da base aqui, faço um ponto alto sobre ele. No próximo, um ponto alto. Dentro do espaço, a mesma repetição daqui até o final. Dentro do espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, deixo de trabalhar o último ponto aqui e o primeiro daqui. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto sobre ele. No espaço, a mesma repetição. 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E essa é a última ponta aqui dessa lateral, né? Aí, eu vou fazer, ó, um ponto para cada ponto de base e vou deixar de trabalhar o último ponto. Ó,
fiz aqui o canto. Esse último ponto aqui eu não vou trabalhar. Ó, são 4 pontas, pra não ficar dúvida. 1, 2, 3 e essa que é a quarta que a gente vai finalizar quando acabar a carreira, tá? Então, sempre eu vou deixar de trabalhar esse último ponto aqui. Aí, depois de fazer esse ponto alto, eu faço uma correntinha, ó, pulo ele e vou começar a repetir aqui o grupinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E dessa forma aqui, a gente vai fazer até que a peça fique no tamanho desejado. Uma correntinha e vai para a próxima repetição. Então, é a mesma sequência, ó, daqui até o final da peça, certo? Ó, aqui nas 4 pontas, repara que ela vai aumentando, ó, as pontas vão aumentando. Em cada carreira que tu fizer, vai aumentar os pontos aqui, porque aqui na ponta tu faz 2 pontos altos e aqui tu deixa de fazer 1, então vai aumentando 1 ponto a cada carreira que tu faça. Desse lado e desse lado, em todas as pontas, certo? Então, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras e depois o bico de acabamento. Nesse aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trabalhar 10 carreiras, sendo que aqui eu já fiz 1, 2 e iniciei a terceira. Então, eu vou finalizar essa e vou fazer mais 7 carreiras, pra daí voltar aqui, medir contigo, te mostrar quanto que ficou medindo e finalizar contigo fazendo o bico de acabamento, certo? Então, tu vai seguir essa mesma sequência, essa mesma orientação aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só comentar aí que eu te ajudo, tá? E é só voltar e rever como que tu finaliza a carreira, inicia a próxima, segue a mesma repetição que vai dar tudo certo. Eu vou adiantar o meu aqui e volto pra fazer o bico de acabamento contigo. Voltei aqui com a peça já adiantada, crochetei conforme a orientação que eu passei por 10 carreiras, sendo que depois da base retangular que eu fiz com o azul petróleo, eu fiz uma carreira no verde água, 4 no verde esmeralda, uma no azul petróleo, 4 no verde água, e agora eu vou finalizar a carreira aqui contigo e fazer o bico de acabamento da peça. Então, aqui na lateral, eu segui a mesma repetição, sempre fazendo um bloquinho em cima do outro, bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui nas 4 pontas, eu segui a orientação que eu passei de sempre pular o primeiro e o último ponto de cada uma das pontas. E aqui na ponta, fazer dentro do espaço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E depois fazer um por um os pontos de base, novamente relembrando, sempre deixando de trabalhar o primeiro e o último ponto de cada uma das pontas, certo? Então, cheguei aqui até o finalzinho. Nessa última carreira, que foi a 10ª carreira, eu vou te passar a medida que eu fiquei. Então, de uma ponta a outra aqui dessa base, eu fiquei com 63 centímetros. Caso tu não tenha ficado com uma medida próxima da minha, ou tu queira uma peça maior, na largura aqui, na parte do meio, né, na parte central, eu tenho aqui 41 centímetros. Lembrando que eu ainda vou fazer o bico de acabamento, mas como é de ponto alto tombadinho, vai acrescentar pouco aqui a medida final da minha peça. Caso a medida da tua peça tenha ficado menor e tu queira uma peça maior, tu pode estar aumentando a quantidade de carreiras, seguindo a mesma orientação que eu passei até aqui. Tu pode estar acrescentando carreiras aí, depois adaptando o bico de acabamento no final, certo? Então, aqui, depois de trabalhar um ponto alto para cada ponto de base e chegar aqui no espacinho onde eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro para finalizar aqui a nossa ponta, eu vou fazer a finalização dessa carreira da mesma forma que fizemos das anteriores. Então, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui no topo desse que foi o primeiro ponto alto aqui dessa carreira. Então, aqui eu faço um ponto baixo e vai ficar dessa forma. Agora, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer o acabamento em uma cor diferente. Então, vou deixar uma sobrinha aqui pra fazer o arremate depois. E vou puxar uma laçada aqui por dentro desse ponto baixo, todinha ela até o final. Só apertar bem aqui o nozinho, vira a peça do lado avesso e esconde esse fio aqui por alguns pontos. Foi dessa forma que eu fiz em todas as carreiras anteriores, né? Conforme eu orientei aí nas trocas de cor.
Então, ficou dessa forma aqui. Agora, nós vamos iniciar a fazer o bico de acabamento. E aqui, o bico de acabamento, eu vou estar fazendo com o verde esmeralda. Já posicionei aqui o meu barbante e eu vou iniciar aqui pela lateral. Tu pode estar iniciando por onde tu achar mais fácil, tá? Mas eu vou iniciar por aqui pra já mostrar como a gente vai fazer a parte reta aqui, a lateral do nosso tapete. Então, eu fiz aqui, ó, um nozinho inicial. Vou introduzir em qualquer um dos espacinhos aqui a agulha e vou puxar esse fio. Vou puxar aqui mais uma laçadinha, fazendo aqui um ponto baixo. 2 correntinhas, laço o fio no mesmo espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos, certo? É o famoso acabamento, né, de ponto tombadinho. Então, eu fiquei aqui com um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Sem nenhuma correntinha de separação, eu vou pular para o próximo espacinho aqui e vou fazer um ponto baixo. E aí, a mesma repetição. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço. E vamos para o próximo espacinho, fazendo aqui um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, que tá escorregando aqui. Deixa eu posicionar melhor. Acho que agora vai ficar melhor de visualizar. Então, eu fiz as 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço. E no próximo espacinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço. E no próximo espaço, um ponto baixo. E agora, repara que a gente chegou aqui antes da primeira ponta, né? Eu vou mostrar como fazer nesta aqui, as próximas vai ser uma repetição, tá? 2 correntinhas, como fizemos anteriormente, 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora, nós vamos pular 2 pontos de base, no terceiro, nós vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, no mesmo ponto de base, 2 pontos altos. Vamos pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos pular 2 pontos de base e vamos cair aqui dentro do espacinho da ponta. Aqui, novamente, a mesma repetição. Um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos no espacinho. Dessa forma. E, novamente, nós vamos pular 2 pontos de base no terceiro, um ponto baixo. E assim, nós vamos contornar toda a peça, tanto aqui na parte da lateral do nosso tapete, quanto aqui nas pontas. Aqui, a gente vai descer fazendo essa mesma repetição desse grupinho aqui de um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto, vai pular 2 pontos e no terceiro vai reiniciar fazendo um ponto baixo. Vai cair pulando esses últimos 2 pontos aqui dentro do espacinho, vai fazer a mesma repetição, vai pular 2 pontos e no terceiro vai reiniciar. E assim, a gente vai contornar toda a peça. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto para finalizar e arrematar contigo. Voltei aqui com a peça já toda contornada, ó, com o acabamento de ponto alto tombadinho, com esse bico que é super simples. E aí, fechou certinho ali, agora eu vou aproximar para finalizar a carreira contigo e fazer os arremates. Então, vamos lá. Aqui, depois de fazer a mesma repetição, né, nesse último espacinho que eu tinha disponível, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando no ponto baixo que eu fiz aqui para iniciar. Então, eu vou entrar no ponto baixo aqui, vou puxar o fio e vou tirar de uma vez só, fazendo assim um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para arrematar depois. Puxo esse fio todo pra frente, introduzo a agulha aqui de trás pra frente e puxo o fio pra trás. Aí, agora, a gente vai virar a peça aqui do avesso. E essas 2 pontas de fio aqui, a gente vai amarrar elas pra não desmanchar depois o nosso crochêzinho, né? Então, o primeiro nozinho eu não aperto muito pra não deformar os pontos. Já o segundo, eu aperto bem
para não ter perigo de desmanchar. Essas duas pontas aqui, eu vou esconder elas pelos pontos aqui pelo avesso. Vou esconder uma para um lado e a outra para o outro. Por alguns pontinhos aqui, para ficar o nosso arremate bem feitinho. Então, aqui, depois de esconder por alguns pontinhos, eu vou estar colocando o pinguinho de cola em todas as pontinhas de fio que ficou aqui. Então, eu vou estar pegando aqui a minha cola de silicone, que foi aquela que eu mostrei no início do vídeo, pra estar fazendo esse arrematezinho. Então, aqui, ó, aonde eu finalizei, eu vou levantar essa ponta, vou colocar um pinguinho de cola, é só um sujinho de cola mesmo, ó, e baixo a ponta. Na outra, a mesma coisa, e em todos os fios que ficaram aqui, ó. Levanto ele, coloco um pinguinho de cola e baixo, nesse outro aqui também, ó. Só dá uma olhadinha em todo o avesso da tua peça e ir fazendo esse arrematezinho assim que vai ficar perfeito. Agora é só deixar secar as pontinhas e depois cortar esse excesso que fica aqui. E aí tu pode cortar ele assim, ó, depois que seca, claro, né? Bem rentezinho, que ele vai ficar perfeito, não vai desfiar depois essas pontinhas. Então, a nossa peça tá finalizada. Vou virar ela aqui pro ladinho certo. Vou levantar a câmera aqui para que tu consiga ver ela bem, ó. O nosso tapete romana. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que tu tenha conseguido fazer o teu sem maior dificuldade. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode estar deixando nos comentários aí, que eu venho respondendo, tirando dúvidas. Se tu gostou de fazer a peça aqui comigo, não esquece de compartilhar nas redes sociais e marcar o @guria crocheteira e arteira ou a hashtag Fiz com a Guria para que eu possa ver o teu trabalho e também estar compartilhando. Não esquece também de avaliar o nosso vídeo, tacando o dedo no like sem dó se tu gostou desse passo a passo aqui. E eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões de vídeo que eu acredito que vai te agradar. Então, clique em cima de qualquer uma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal? Eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!